Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Pedrosa Previdente. Fica aqui comigo nesse vídeo e saiba os quatro erros que as pessoas cometem ao pedir aposentadoria especial no INSS. São 4 erros que as pessoas cometem ao pedir aposentadoria no INSS. Tá? Agora, antes de nós irmos a esse importante tema que muito te interessa, vou pedir que você, se não é inscrito no canal, ainda que você se inscreva no canal. É importante você se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para receber os conteúdos que a gente produz aqui todo santo dia, tá? E você que já é inscrito, você que já faz parte desse time campeão aí de mais de 12 mil inscritos no canal, então a minha gratidão pelo seu prestígio, pelo seu apreço ao nosso trabalho, legal? E vamos direto ao ponto. E para ir direto ao ponto, eu vou abrir aqui a minha tela aqui para me compartilhar com você, tá? Então, muito bem, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar aqui dos 4 erros. Saiba os 4 erros, né? Quais são os 4 erros que se comete ao fazer o pedido da aposentadoria especial. São 4 errinhos aqui, tá? Muito bem, o primeiro erro, sabe qual é o primeiro erro? O primeiro erro é você pedir diretamente no INSS. Ou seja, você pedir diretamente no INSS. Não faça isso. Tá? Pedir diretamente no INSS. O que acontece? A legislação ficou complexa. Tá? Depois da reforma da Previdência, a legislação ela ficou muito técnica. Ela ficou muito complexa. Ficou muito densa, né? Segundo, tá cheio de armadilhas, né? Tá cheio de armadilhas. Existe muito armadilhas e você não vai conseguir. Então, você pedindo diretamente no INSS, com certeza, uma consequência que vai ter, você está correndo o risco muito grande, aqui de levar prejuízo na sua renda mensal inicial, tá? Na forma de cálculo da sua renda mensal inicial. Você corre o risco aqui de não ter tempo de contribuição contemplado. Tá? Então, tempo de contribuição e tempo de contribuição vai determinar aqui exatamente o que perda. Você vai perder com certeza relacionado a isso aqui. E o seguinte, quando você pede diretamente, acontece o seguinte, você não vai saber aproveitar, tá? Você não vai saber aproveitar os benefícios de decisões que são realizadas, decisões judiciais, porque hoje, existe algumas decisões judiciais que o INSS não reconhece. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de decisões que o INSS que já tem do STJ e o INSS não considera, né? Então ele não considera aqui, por exemplo, deixa eu tirar esse negócio aqui. Ele não considera, por exemplo, o tema 534. Tá? O tema 534 foi julgado já em 2012, e o INSS até hoje, né, o tema aqui, vamos colocar aqui tema. O que é o tema 534, Pedrosa? O tema 534 é aquele que reconheceu a periculosidade para o agente nocivo, a eletricidade como um agente nocivo para fins da aposentadoria, beneficiando os eletricitários. E aí o que aconteceu? O tema 534 foi julgado pelo STJ, mas o INSS não reconhece. Ou seja, para o INSS não está nem aí. Então, se você vai pedir diretamente lá, o que acontece? O INSS não vai considerar e você vai ter prejuízo lá no teu tempo de contribuição e isso vai determinar uma perda na tua renda mensal inicial, né? Isso é só um exemplozinho que eu estou falando, tem vários outros exemplos, né, do reconhecimento, por exemplo, dos períodos de auxílio-doenças, que o INSS também não considera, dos períodos concomitantes de trabalho, que o INSS também não considera, do período do aviso prévio indenizado, que o INSS também não considera. Ou seja, hoje você tem que fazer um link aqui entre a questão da legislação, e entre as questões das decisões. Então você precisa entender aqui para fazer uma ligação aqui entre um e outro na hora que você faz o pedido, tá? E uma armadilha aqui, um outro erro que acontece é que é muito importante você saber
é que é o seguinte, ó, vou colocar aqui, o segundo erro que acontece é o seguinte, é o segundo erro deixa eu ver se é um segundo erro que acontece, é quando vai pedir aposentadoria especial, tá? E nós estamos falando aqui dos erros para pedir aposentadoria especial. Então, quando vai fazer a aposentadoria especial, o que você está se buscando? Está se buscando fechar os 25 anos especial, né? Os 25 anos de tempo de contribuição aqui, que vai gerar a aposentadoria especial. Então, quando vai fazer a aposentadoria especial aqui, você não presta atenção, você descarta, né? Você descarta as possibilidades, você descarta o tempo de contribuição comum. Ah, mas tem lá 3 anos de exército. Ah, mas eu preciso só dos 25 aqui. Ah, mas eu tenho 5 anos, 2 anos de período rural. Ah, mas eu não preciso. Então, você não pode descartar o tempo comum, tá? Você tem que fazer uma análise, um planejamento. Você não pode ficar focando só na especial. Por que o pessoal comete o erro de focar só na especial? Porque muita gente acha, mas eu quero aposentadoria especial. Por quê? Porque todo mundo está pensando na sua renda mensal inicial. Só que para ter a melhor renda mensal inicial, você tem que fazer um planejamento. Você precisa fazer aqui um planejamento, tá? Na verdade, você não quer aposentadoria especial. Você quer aquela que você tem uma remuneração melhor. Você tem uma renda mensal inicial melhor. É essa que você quer, não é mesmo? Então, você tem que prestar bastante atenção aqui, ó, né? E não descartar e fazer uma análise, fazer um planejamento aqui do que vai ser melhor para você, tá? Então, um erro muito grave assim é quando se descarta tempo comum e não se faz aqui, por exemplo, né? Você poderia, vou dar um exemplo aqui, você pode juntar o tempo comum e mais o tempo especial aqui, ó, você pode juntar os dois aqui, ó, tá? Você pode juntar o tempo comum com a especial para ver se não fecha a regrinha de pontos de 96, 86, 96 até a data de 12/11/2019. Porque se fechar 86, 96, você vai ter uma renda mensal de forma de cálculo igual à da aposentadoria especial e pode ser até maior porque você pode ter um fator previdenciário positivo, tá? Então, só para você entender ali os dois erros aqui que a gente fez até agora, tá? Não se pode descartar tempo comum. O terceiro erro que se comete quando se vai fazer ali é não fazer um planejamento, tá? É não fazer um planejamento, tá? É não fazer um planejamento. Você planeja a festa de aniversário da sua filha de 15 anos, você vai planejar o seu final de semana, você planeja as suas férias, você planeja a ida no supermercado, você planeja o seu final de semana e a sua folga, o seu feriado, você planeja um monte de coisa, mas você não faz planejamento da sua aposentadoria, tá? Então você não faz um planejamento previdenciário. O que é um planejamento previdenciário? Tá meio feio aqui, eu vou até apagar aqui, porque esse merece ser bem escritinho, tá? Então, você não faz um planejamento previdenciário. Vou caprichar agora aqui, ó, tá? Previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? É quando você responde uma pergunta. Qual é a pergunta que você vai responder aqui? É quando, tá? Quando, você já pensou quando que você vai parar de trabalhar? Quando que efetivamente você vai? Quando que você vai? Qual é a data, né? Qual é o mês aqui, ó? Qual é a data? Qual é o mês aqui? E qual é o ano que você vai efetivamente parar de trabalhar, né? Então você tem que fazer esse planejamento aqui, tá? Quando você faz um planejamento, a primeira coisa que você faz é quando, é a data, o mês e o ano, né? Eu estou brincando aqui em relação à data, mas é o mês e o ano, eu vou trabalhar até tal lá, né? Quantos anos você vai ter? E daí aí você faz uma operação regressa. E outra coisa que você responde quando você tem um planejamento previdenciário é quanto. Quanto? Você sabe quanto? Ou seja, o que eu estou falando? Ó, qual vai ser o valor? Qual vai ser o valor da sua renda mensal inicial?
Ou seja, qual que vai ser a renda mensal inicial que você vai receber do INSS, tá? E você só está agarrado nas coisas do INSS. Então, quando você não faz um planejamento, você não tem a resposta do quando e nem o quanto. Quanto que você precisa ganhar? Então, esse é o erro, né? Esse é o erro que muita gente comete ali, tá? Muito comum, mas muito comum, o pessoal vai tocando e não tem essa percepção, né, de quando e quanto. E eu pergunto para você, quando? Você já fez essa análise? Quando que você vai se aposentar? Você sabe mais ou menos um ano que vai ser, o mês aí que vai ser melhor para você se aposentar? E a pergunta é quanto que você tem que ganhar, quanto que você vai ganhar e quanto que você deve, quanto que você precisa para você efetivamente se aposentar, tá? Porque encaminhar um benefício é uma coisa, você se aposentar é outra. Se aposentar é aquele momento, você já saiu de férias, né? Você já saiu de férias. Então, quando você sai de férias, você sai de férias um mês. Quando você se aposenta, você sai de férias para sempre. A aposentadoria é você sair de férias para sempre, deveria. Você não pode ter preocupação com horário, você não deve ter preocupação de passar escassez, passar privação, você deve ter garantia, tranquilidade, você deve ter o mínimo necessário para poder ter tranquilidade, para poder ter segurança, né? Você e sua família, não é mesmo? É isso que é a família, isso que é a aposentadoria, é fazer aquilo que você gosta, fazer um hobby, viajar, ficar com os netos, ficar com a família, né? E para quanto você precisa ganhar para fazer isso, tá? E o quarto erro, vou colocar aqui embaixo, aqui que está aparecendo bem embaixo de mim aqui, né? O quarto erro é exatamente você não fazer um balanço do que é melhor para ti, né? Se é especial ou se é aposentadoria comum, tá? Então tem uma situação que a aposentadoria comum é melhor. Quando é que ela é melhor? Ela é melhor quando você fechou o tempo antes de 12 de 11 de 2019. Veja bem, eu estou falando da aposentadoria especial, mas a comum, se você fechar antes da data de 12 de 11 de 2019, se você pegar e converter o tempo especial, aqui ó, você pega e converte o tempo aqui para 35 anos se for homem, tá certo? Você vai receber menor, a sua renda mensal inicial, ela vai ser menor. Por quê? Porque você vai ter aqui o fator previdenciário pegando você, né? Deixa eu jogar para cá. Se eu jogar um pouquinho para cá aqui, né? Você vai ter o fator previdenciário pegando você aqui, ó. Tá, ó. Antes de 12 de 11 de 2019, na aposentadoria comum, você tem o fator previdenciário. Então, você vai sair perdendo na renda mensal inicial, mas você chega ganhando. Porque o que acontece? Você se aposenta antes e você vai fazer o quê? Com isso aqui, você vai fazer um planejamento, financeiro, que é aí onde você vai recuperar a sua remuneração. Aqui você vai responder o quanto que eu preciso, quanto que eu preciso. Então você, quando encaminha a aposentadoria comum, junto com o planejamento financeiro, você consegue atingir o maior objetivo de quem se aposenta, que é ganhar o mesmo tanto que estava ganhando na folha enquanto estava nativo, tá? Então, as pessoas ficam aqui pensando na aposentadoria especial, e aí elas ficam aguardando as novas regras. Elas ficam tentando se enquadrar aqui depois, o que aconteceu depois de 12 de 11 de 2019. E aí o que acontece? Essas regras, elas não são boas, tá? As regras aqui, depois de 12 de 11 de 2019, você vai ter que enfrentar a transição de 86 pontos. Então você vai juntar aqui o seu tempo de contribuição mais a sua idade e você tem que fechar 86 pontos. E para fechar 86 pontos, você tem que trabalhar mais. E trabalhando mais para ganhar quanto? Para ganhar menos lá por causa da forma de cálculo que eu acabei de falar, né? A forma de cálculo lá é muito mais cruel, muito mais desumana, muito mais terrível, tá? Então o que eu digo para você, tá? O que eu peço para você? O que eu vou pedir para você prestar atenção? Que não fazer esses 4 erros aqui. É pedir diretamente lá no INSS, tá? Vamos repetir aqui, ó. Vamos fazer um resumo. Então você não vai pedir diretamente lá no INSS, aqui, ó.
o erro aqui, o primeiro erro é pedir diretamente no INSS. Você não vai fazer isso porque é muito complexo, você vai cair numa armadilha. Depois você não vai descartar tempo comum, que é um outro erro aqui. Muita gente pede aposentadoria especial e vai descartar tempo comum e ele não consegue fazer uma análise melhor. Terceiro erro é não fazer planejamento, ou seja, se você não faz planejamento, aí você vai pedir diretamente, aí você vai descartar tempo comum, você não vai responder a perguntinha de quando que você vai se aposentar e nem de quanto você vai receber. Isso é muito ruim. E aí o quarto erro aí que as pessoas cometem, é ficar mirando aqui na aposentadoria especial com as regras de transição depois da reforma e esquece de verificar que de repente a aposentadoria comum é melhor. Se você fechar até a data de 12 de 11 de 2019, eu não tenho dúvida nenhuma, porque você vai sair perdendo, mas você vai, com o tempo, você vai subindo aqui, ó, e tu vai recuperar a tua remuneração, vai recuperar a perda do fator previdenciário. Por que isso acontece? Porque aqui na especial você vai trabalhar mais e você vai ganhar menos por causa da forma de cálculo que é ruim, tá legal? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você já encaminhou o seu benefício, é possível fazer uma revisão para endireitar o cargueiro, tá legal? Deixa eu recuperar aqui o meu, voltar aqui para a visão do rosto inteiro, tá? Então, para dizer o seguinte, se você cometeu algum desses 4 erros, é possível fazer uma revisão, é possível corrigir, tá? Se você ainda está encaminhando o seu pedido, se você não tem o tempo ainda, então você pode já começar a fazer um acerto, que é fazer um planejamento. Fazer um planejamento de você responder quando que você vai e quanto que você precisa. Então, o quando é a questão previdenciária, o quanto é uma estratégia financeira que você deve fazer no seu planejamento, porque ele envolve as contribuições, ele envolve envolve a sua idade. Um bom planejamento envolve o tempo de contribuição que você tenha, envolve a sua idade e envolve as contribuições que você faz. Contribuições, o tempo e a sua idade. Então, você pode já começar acertando, fazendo um planejamento, e aí o planejamento vai evitar que você cometa os outros erros e você aproveite tudo aquilo que está na legislação e aproveite tudo aquilo que está nas decisões judiciais que vão beneficiar a você sempre ter a melhor aposentadoria. Seja comum, seja especial, a melhor aposentadoria sempre é aquela que vai te dar o maior resultado econômico, legal? Eu vou ficando por aqui e vou pedir que você deixe um like, vou pedir que você deixe o seu comentário, e se você tem alguma dúvida, alguma questão, não tem problema nenhum. Você pode usar o link abaixo aqui do atendimento digital e falar comigo, se conectar comigo de qualquer lugar do Brasil, não importa onde você esteja, você pode se conectar comigo aqui, legal? Deixa um like, que assim o vídeo ganha relevância e sabe o que acontece? Ele é mostrado para muito mais pessoas e é isso que eu e você queremos, não é mesmo? Então, vou dizer que você deve ser previdente como sempre e ágil como nunca em prol de planejar a sua aposentadoria. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!